Contato com um amigo da gente aí, nosso companheiro de Rede Bandeirantes. Vamos a São Paulo, lá está Cláudio Zaidan. Ô Zaidan, boa tarde. Boa tarde, Paulo, como vai? Tudo tranquilo, você vai bem? Graças a Deus, tudo bem. Que ótimo. Deixa eu começar com você, aproveitando a participação aqui na Rádio Bandeirantes Porto Alegre, você comentarista aí da Rádio Bandeirantes São Paulo. O Palmeiras realmente foi, na verdade, o melhor time do Brasil ou foi o melhor no Campeonato Brasileiro? Ó, Paulo, no Campeonato Brasileiro, eu acho que nem tem discussão, porque campeonato por pontos corridos, o campeão, inevitavelmente, foi o que melhor se preparou, foi aquele que fez o melhor trabalho, teve mais regularidade, teve um elenco mais competente, mais capacidade de repor peças, né? Porque as circunstâncias são iguais para todos no Campeonato Brasileiro. Os erros de arbitragem se diluem, é claro que o outro é um pouco mais prejudicado e tal, mas os erros ficam diluídos. Todo mundo tem contusão, todo mundo tem suspensão, todo mundo tem de lidar com isso. E o Palmeiras foi o mais competente. Acho que indiscutivelmente, até porque não é que ele abriu uma margem muito grande e depois bastou segurar essa diferença. O Palmeiras, e quando o Filipão chegou, o Palmeiras estava bem atrás, né? E conseguiu uma recuperação tremenda, passando São Paulo, Inter, Flamengo. Então, para mim, no Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente, o Palmeiras foi o melhor. Quanto ao melhor time do Brasil, para mim, Palmeiras e Grêmio são aqueles que têm mais opções, que têm uma melhor estrutura. É verdade que o Flamengo tem investido muito, mas o Flamengo gastou muito dinheiro com contratações erradas, não conseguiu resolver alguns problemas na zaga e no ataque. Então ele tinha problema tanto na defesa quanto no ataque. Isso foi um problema crônico do Flamengo. O Atlético, que também fez investimentos pesados, foi um time que tomou gol demais, uma defesa fragilíssima, né? E o Cruzeiro era o contrário. O Cruzeiro passou boa parte da temporada com dificuldade de fazer gols. Então Palmeiras e Grêmio foram os mais equilibrados. É verdade que São Paulo e Inter conseguiram uma temporada tremenda, porque o Inter, depois daquele baque no Campeonato Gaúcho, a recuperação conduzida pelo Helman foi extraordinária. E o São Paulo, com todos os problemas que teve, inclusive perdendo jogador ao longo do caminho, Militão, a contusão do Rojas, etc., e um problema no gol, né? O São Paulo não teve, desde a série do Rogério, ele não conseguiu alguém que resolvesse o problema, vai tentar agora com o Volpi. O São Paulo fez uma campanha muito boa. Para mim, o trabalho do Diego Aguirre foi ótimo. Agora, observando tudo isso, para mim, os dois times mais fortes em 18, Palmeiras e Grêmio, exatamente os dois que chegaram às semifinais da Libertadores. Agora, 2019 é uma outra história porque haverá contratações, mas o Palmeiras, principalmente, ele parte de uma base muito forte, porque ele tem recurso, ele tem um elenco forte e está só se reforçando, né, Paulo? Com toda certeza, e grandes reforços aí de destaques nos outros times do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras realmente se reforçando para 2019. Você citou o Inter, citou o Grêmio também. Queria ver como é que você viu a participação dos gaúchos de Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro. Então, o Inter, porque eu imagino como foi difícil para o Inter aquele desfecho do Campeonato Gaúcho, né? Em determinado momento o Grêmio parecia que só lutaria para não ser rebaixado. De repente, há aquele jogo que o Grêmio ganha do Inter, escapa do rebaixamento, aí os dois se enfrentam no mata-mata e o Grêmio avança. Então, para o Inter, aquele campeonato foi muito difícil. Por isso eu valorizo muito a capacidade de reação do elenco e aí o trabalho do Helman, né? Porque o time do Inter, ele mostrou do começo ao fim do Campeonato Brasileiro uma maneira muito bem definida de jogar. Você pode até cobrar, mas o Barcelona, o Manchester City, o Liverpool, eles têm 3, 4 maneiras diferentes de jogar. Sim, mas você tem jogadores para isso. Você pode mudar a maneira de jogar e manter a qualidade. O Inter conseguiu uma maneira muito bem consolidada de jogar, um time que marcava muito bem, não é à toa que o Dourado foi um dos destaques do campeonato, jogou muita bola. A dupla de zaga, principalmente o Cuesta, né? Mas a dupla de zaga foi muito bem. Eu achava que o Zeca faria uma temporada melhor, ele acabou ficando um bom tempo no banco, né? E, de qualquer maneira, o Iago foi muito bem. Os dois goleiros foram bem, né? Porque o Inter tinha um titular incontestável, ele se contunde, entra o reserva e fecha o gol. Um dos melhores goleiros do campeonato. Então, eu gostei do campeonato do Inter. Não chegou à toa a Libertadores, não. E o Grêmio, claro, havia uma expectativa maior,
porque o Grêmio era o então campeão da Libertadores, né? Mas quando você observa que o Grêmio na Libertadores foi à semifinal, e ali o segundo jogo, né? O segundo jogo é que foi o problema, porque o resultado da Argentina foi muito bom, mas o segundo jogo foi realmente o grande problema do Grêmio na temporada. O Grêmio poderia ter avançado à final tranquilamente, assim como o Palmeiras. O Palmeiras, o problema contra o Boca foi o primeiro jogo. O Palmeiras fez um jogo muito ruim na Bombonera. Agora, no geral, eu acho que Grêmio e Inter foram grandes, foram muito bem. E só acho que no Campeonato Brasileiro o Grêmio poupou além da conta. É compreensível, né? O Renato até diz, olha, não posso ter todo mundo jogando com aquela intensidade, jogando domingo e quarta. Eu posso até colocar em campo, mas para jogar com a mesma qualidade, a mesma intensidade, eu tenho de dar descanso para os caras. Eu entendo, ele sabe disso melhor que eu. Mas eu acho que o Grêmio poderia ter feito o Campeonato Brasileiro maior, melhor, pelo elenco que tem. Zaidan, deixa eu voltar a retornar ao Palmeiras aqui, que eu lembrei agora. Eu te pergunto, foi uma espécie talvez de redenção para Luiz Felipe Scolari, porque o Filipão ficou muito marcado depois de 7-1, né? Inclusive nas coletivas, logo que chegou, ele não fugiu do assunto. Ele deixou claro que é uma coisa que não tem jeito de apagar, aquilo não se apaga, é história, né? Tá lá, aconteceu. Não é algo que você possa apagar, né? A lá George Orwell, lá, apagar da história. Não se faz isso. Tá lá. E a maior derrota da história do futebol, porque não é um time sem tradição, uma seleção que nunca ganhou nada e que tomou uma goleada. É um país com 5 títulos mundiais, jogando uma semifinal no seu território, no seu campo, e num clássico toma de 7-1. É claro que isso é marcante. Isso é algo que não tem como apagar da história do futebol. E o Filipão sabe disso, né? Depois até, o trabalho dele no Grêmio não foi ruim, mas foi um trabalho, ele chegou para salvar e conseguiu fazer o que se esperava. Mas a redenção, pelo menos em certa medida, foi voltar a ser campeão brasileiro, né? Agora, eu sempre digo nos debates que a gente faz que não dá para você definir a carreira de um treinador por uma competição. Ele foi mal. Tudo que o Brasil fez em 2014 foi ruim. A preparação foi ruim, a logística foi ruim, as escolhas foram ruins. E aí, algumas circunstâncias, a contusão do Neymar, etc. Mas foi um trabalho ruim. Agora, isso não define a carreira do Filipão. O Filipão, ele ganhou 4 vezes a Copa do Brasil, ele ganhou 2 Libertadores da América, ganhou com o Palmeiras e com o Grêmio, ganhou o Campeonato Brasileiro com o Grêmio, ganhou o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, foi campeão do mundo com a seleção brasileira, foi uma semifinal de Copa do Mundo com a seleção portuguesa. Então, o trabalho desse cara não pode ser definido por uma competição, porque ele foi mal, né? Ele tem uma carreira muito grande. Agora, não há dúvida que ele precisava muito de um título importante no Brasil, já que a seleção acabou, ele nunca mais vai voltar à seleção, né? Pelo menos ninguém imagina que ele volte à seleção. Claro. Mas ele precisava muito de um título importante aqui dentro do Brasil. E conseguiu um título brasileiro. E ele quer mais, ele tá de olho na Libertadores. Acho que é o título que ele está almejando para o ano que vem, Paulo. Deixa eu seguir nessa linha de treinadores aí. Agora lembrei do Tite também na seleção brasileira. Queria uma avaliação tua da seleção da Copa do Mundo. E já projetando a próxima temporada, o Brasil perdeu uma Copa em casa em 2014, um 7-1 contra a Alemanha na semifinal. Ano que vem tem Copa América aqui no Brasil. Aí eu te pergunto o seguinte: o Tite, na tua opinião, corre algum risco de ser demitido se o Brasil perder a Copa América em casa? Corre, né? Corre sim. O Tite até falou outro dia, numa entrevista lá no Sport TV, que ele não se sente pressionado. Ele falou, não, se eu não posso viver assim, eu tento viver gostando do que eu faço, não posso viver com receio de perder o emprego. Eu também acho que ele não pode viver assim. Mas que há o receio ou que há a possibilidade, vai? Existe a possibilidade dele sair se o Brasil não for bem. Não digo nem ganhar, mas talvez chegue à final, tá tudo bem, os caras seguram a ponta. Mas se fizer uma campanha ruim na Copa América aqui no Brasil, eu acho difícil. É bom lembrar que a CBF vai ter um novo dirigente, quer dizer, novo mais ou menos, né? O Caboclo chega, mas na verdade é a continuidade, ele já está trabalhando lá, ele está trabalhando junto com o Coronel Nunes e tal.
Então não é um cara que você imagine que ele vai chegar e mudar tudo, não. Mais uma derrota na Copa América, ou uma campanha ruim na Copa América, eu acho que coloca sim o emprego do Tite em risco. E na Copa, eu não gostei da seleção na Copa, mesmo quando ganhou. O Brasil fez uma Copa mediana, não é? Se fosse, digamos, a Suécia fazendo a campanha que o Brasil fez, ok, uma boa campanha. A Dinamarca fazendo a campanha que o Brasil fez, tudo bem, legal. Mas não é uma campanha para o Brasil, não é uma campanha... Imagina a Alemanha, então, né? A Argentina, quer dizer, esses gigantes, a Itália que nem foi, esses gigantes acabaram tendo um momento terrível. A Itália não indo à Copa, a Holanda não indo à Copa, a Alemanha ficando na primeira fase, a Argentina fazendo uma Copa muito ruim, apesar daquele jogo antológico contra a França, né? Jogo extraordinário, e foi um jogo que eliminou a Argentina, mas ali foi um grande jogo da Argentina. E o Brasil, para mim, fez uma Copa mediana, não teve momentos brilhantes. Foi um time que não jogou bem nem contra a Costa Rica. Teve alguns momentos contra o México, mas tomou um sufoco no começo contra o México. Contra a Suíça, o jogo foi muito ruim, dos dois lados, do lado suíço e do lado brasileiro. E a eliminação para a Bélgica. Então, não gostei do trabalho da seleção brasileira. E alguns jogadores foram mal. O Marcelo, por exemplo, lógico que o Marcelo é bom, né? Você vê o Marcelo, ele sabe jogar bola, a bola cai no pé dele, ele sabe jogar. Mas ele não sabe marcar. O gol do De Bruyne, ele vai se afastando, que nenhum marcador pode fazer, um princípio básico do futebol, ele vai se afastando e vira de lado. O De Bruyne não tem dúvida, mete no canto, né? Sem chance pro Alisson. Então, no começo da jogada, né, a maneira como o Brasil marca mal no meio campo, jogou mal contra a Bélgica. É verdade que poderia até ter empatado, né? O Courtois fez pelo menos 2 defesas extraordinárias. Não é um jogo que o Brasil foi completamente dominado e tal. Não é isso. Mas eu não gostei do que o Brasil fez. Achei que foi uma Copa abaixo do que uma seleção brasileira pode fazer. Com certeza, concordo com você. Bom, o técnico de futebol, ele é refém dos resultados, principalmente aqui no Brasil. Lembra no Campeonato Brasileiro agora que terminou em dezembro? Tivemos aí 29 trocas de técnico, em média quase uma troca aí por rodada. O Sport, que foi rebaixado, só para ter uma ideia, né, trocou 4 vezes. Teve Nelsinho Batista, aí Claudinei Oliveira, teve o Eduardo Batista e o Milton Mendes. Aí eu te pergunto, a que se deve isso, principalmente aqui no futebol do Brasil, essas constantes mudanças, Zaidan? Vai muita falta de convicção dos dirigentes? Não tem nenhuma, né? É resultado. E impressionante, Paulo, como isso está se tornando um fenômeno internacional. Hoje na Europa, principalmente quando os clubes foram deixando de ser clubes e se transformaram em propriedades, investidores e tal, acho até que é um caminho muito interessante, porque como o negócio é do cara, o dinheiro é do cara, ele tenta fazer o melhor negócio, não faz falcatrua, tal, faz o negócio direitinho. Mas, no geral, a pressão é muito grande, porque é muito dinheiro investido. Veja o Real Madrid, né? O Lopetegui, que ano pro Lopetegui, né? Ele vai dirigir a seleção, uma seleção candidata a título, que é a Espanha, é demitido na véspera porque vem a público o acordo com o Real Madrid, chega no Real Madrid, o time afunda, sem Cristiano e pós-Zidane e tal, o time afunda, ele é demitido. Aliás, o Florentino Pérez tem muito isso, né? Não é um fenômeno só brasileiro, mas no Brasil é impressionante, porque você falou em 29 trocas, é uma coisa absurda. Muito, isso não tem nada de lógico nisso. E mais, veja como os dirigentes, o Santos, por exemplo, tentou contratar o Abel Braga, né, Paulo? Estava de olho no Abel, queria o Abel. Uhum. E não conseguiu, o Abel foi para o Flamengo. Aí o Santos foi atrás do Sampaoli. São ótimas escolhas. Mas características diferentes, né, de técnicos. Nenhuma relação, você concorda? Concordo, claro. Quer dizer, eles não vão buscar, eu quero um técnico que trabalhe assim, que arme a equipe assim. Eu tenho jogadores que exigem um técnico que trabalha dessa maneira. Eu tenho jogadores cujas características se adequam mais a um treinador como o Abel, um treinador como o São Paulo. Não tem nada disso. De uma forma bem didática, né, Zaidan? Pensa em comprar uma maçã, não deu uma maçã, compra uma melancia, então. Exato. Como se fosse a mesma coisa. Exatamente, né? Então, você pode até acertar, porque são técnicos competentes, mas não há nenhum critério. O critério é o nome do cara. Esse cara aqui vai causar impacto, a torcida vai deixar de encher a minha paciência. E o Flamengo faz muito isso. Faz muito.
E o Flamengo até fez uma campanha legal no Brasileiro e tal, mas se você olha, mudou de técnico, isso tem nenhuma convicção, começa a temporada de uma maneira, termina de outra. Então, o próprio Abel, quer dizer, o Abel ele vai mudar o modo do Flamengo jogar. Isso é inevitável, ele tem uma concepção de jogo que é diferente daquela. Então ele vai mudar o modo do Flamengo jogar. Então atiram para todo lado, não tem convicção nenhuma. O Corinthians conseguiu, quando levou o Mano, o Corinthians havia caído, né, para a Série B, aí contratou o Mano. Aí o Mano montou aquele time que subiu com a facilidade, inclusive. Aí em 2009 levou o Ronaldo, levou o Roberto Carlos e ganhou a Copa do Brasil, foi até uma final com o Inter, né? E o Corinthians, o Mano conseguiu dar uma qualidade defensiva para o Corinthians impressionante. Inclusive na formação da linha de 4, ali, a linha defensiva, fazendo linha de impedimento, tipo de marcação. E aí o Tite usou muito do que o Mano fez, muito. E o Carille seguiu na linha dos dois, seguiu na linha Mano e Tite. Então o Corinthians conseguiu durante um longo período ter uma consistência defensiva, uma solidez defensiva, mesmo quando o time não tinha lá grande qualidade ofensiva, era muito difícil fazer gol no Corinthians. E no começo dessa temporada, quando o Carille saiu, o time ficou meio perdido. O Loss chegou com um peso muito grande, porque não é só porque o Carille saiu metade do elenco, ou pelo menos do time titular, né? Rodriguinho, saiu o Maicon, então eles foram perdendo jogadores, e aí veio o Jair Ventura, também não deu jeito, e agora volta o Carille. Mas foi muito importante para o Corinthians ter um modo de jogar definido. Não é que você tenha de ser escravo do modo de jogar. Eu só jogo desse jeito, o meu time só... Não, isso não. Mas é bom você ter uma coisa consolidada, amadurecida, trabalhada. Então os jogadores da base já vão aprendendo como é que se encaixam naquilo, vão aprendendo a maneira de jogar. E o Corinthians fez isso, não é que foi uma coisa planejada, mas o Tite foi inteligente de seguir aquilo que o Mano havia preparado. E o Carille também foi muito inteligente de dar sequência ao trabalho dos dois, né, Paulo? Com toda certeza. Cláudio Zaidão, uma última questão antes de encerrarmos a entrevista. Nesse domingo, 30 de dezembro, antivéspera de Ano Novo. Uma projeção agora, quero que você faça aí, de uma maneira geral, aí dos times brasileiros na Libertadores do ano que vem. São Paulo e Galo Mineiro, por enquanto na chamada pré-Libertadores. Na fase de grupos já estão Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio, Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Você considera que os times do Brasil têm uma condição efetiva de conquistar o título na próxima temporada, ou os times estrangeiros, principalmente os argentinos, estão mais à frente que os brasileiros no momento? Não, o Grêmio e o Palmeiras mostraram isso, eles poderiam ter avançado, né? Foi coisa circunstancial. Não ficou definido, não ficou claro que o River era melhor que o Grêmio, que o Boca era melhor que o Palmeiras. Só coisa meio circunstancial, algumas jornadas ruins. O Grêmio em Porto Alegre, o Palmeiras em Buenos Aires, né? Mas eu acho que os dois chegam fortes, Grêmio e Palmeiras. E o Cruzeiro vai depender muito daquilo que o Cruzeiro vai fazer com o próprio... O risco do Cruzeiro perder o Dedé, né? Uhum. Então, se perde o Dedé, por exemplo, perde o cara que mudou a defesa do Cruzeiro. O Dedé mudou a defesa do Cruzeiro. Foi impressionante o que ele fez. E essa história do Thiago Neves e tal. Então, eu não sei quanto o Cruzeiro vai estar forte, mas o Cruzeiro acho que é um candidato bom. E o Atlético Paranaense, que não acho que vai ganhar título de Libertadores, não enxergo essa possibilidade, mas acho que pode fazer uma grande campanha. Porque o Atlético, ele vai se firmar, o Atlético Paranaense, como um grande do futebol brasileiro. Porque ele tem estrutura, ele tem recursos, ele tem um conselho que está sempre enxergando a maneira de modernizar o clube. Não é colocar H no nome, não é isso. Digo do ponto de vista de estrutura, de base de trabalho, aquilo que os profissionais encontram lá para trabalhar. Então o Atlético Paranaense eu acho que pode fazer uma boa campanha, mas não título. Título para mim, a priori, né? Palmeiras e Grêmio, a priori. E o Inter... Se o Inter melhorar o ataque, eu não sei se você concorda, que você conhece o Inter muito mais que eu. Já perdeu o Damião, né? Que era uma referência. Acabou perdendo o Damião. Pois é, e há vários jogadores ali que são, ok, jogadores bons, tal, cumprem a função, correm muito, mas eu acho que precisa de um cara acima da média, no ataque. Porque a defesa é boa, o meio campo é bom,
o que o Dourado joga, o que os zagueiros jogam, goleiros o Inter tem, laterais, o que aliás é coisa difícil hoje no Brasil, quem tem as laterais resolvidas, o Inter tem. Mas para mim o Inter precisa reforçar o ataque. Um definidor, né? Um fazedor de gols, como se chama aqui, né? Aquele cara diferente, né? Que se ele tem 2 chances no jogo, uma ele guarda. Não é? Claro. Não é aquele cara aqui. Não adianta você ter um jogador que no jogo fácil ele faz 3. Que grande artilheiro. Não, é aquele cara que no jogo difícil, no clássico, na decisão, ele tem 2, 3 chances, mas uma ele guarda. Esse cara que o Inter precisa. Um jogador decisivo. Cláudio Zaidan, obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes, nesse domingo, 30 de dezembro. Um abraço pro amigo, feliz 2019. Ô, Paulo, eu que agradeço. Gosto muito de conversar com vocês aí, agradeço demais. Sou eu que agradeço esse convite, é uma honra. Gosto muito de conversar com vocês em Porto Alegre. Aliás, faz muito tempo eu fui com a minha esposa Valéria a Porto Alegre, estou até a Serra Gaúcha, mas faz muito tempo e é um lugar que eu quero voltar. Muito obrigado pelo convite, um abraço. Valeu, um abraço, venha comer um churrasco com a gente aqui. Tá bom, é de lei. Obrigado, Paulo, fica com Deus. Esporte Notícia.